Fala galera, vamos falar um pouquinho da SAF do Cruzeiro, da entrevista do Pedro Júnior, que quase nunca fala, e a gente vai falar um pouquinho de tudo que ele destrinchou. Falou de SAF autossustentável, Libertadores, sonhos, metas curto e longo prazo, e vamos falar do sonho de Copa do Brasil e também de Brasileiro. Mas antes, se inscreve no canal, galera, deixa o like e, hype esse vídeo. Se puder fazer parte aí da nossa comunidade, assistir mais nossos vídeos, enfim, tem vários aqui no meu canal, ajuda demais o meu trabalho e o nosso crescimento, tá bom? Vou falar um pouquinho então. O Pedro Júnior deu uma entrevista pro GE. Pedro Júnior, pra quem não sabe, é o filho do Pedrinho, que é o vice-presidente de futebol, né? E ele estipulou prazos pro Cruzeiro ser sustentável, explica alto investimento e sonha com Libertadores. Esse é o título, tá? Ele fala sobre esses pontos que eu citei, e ele hoje é o principal figura do Cruzeiro no dia a dia da SAF, né? O cara que tá na parte administrativa, perto do futebol, e é um dos caras que, como é que a gente pode falar? Toca esse Cruzeiro. E uma entrevista muito legal, muito boa. Eu te convido a assistir, ou a ler, melhor dizendo, assistir esse vídeo e a ler a entrevista lá no GE, tá? Ele fala que o Cruzeiro tem um planejamento, e aí vamos começar com o Cruzeiro sustentável, autossustentável, porque a gente sempre falava, nossa, o Cruzeiro tá gastando demais, e era uma preocupação de muitos torcedores que a gente via por aí, o Pedrinho é doido, e não sei o que, tudo bem, gente, mas ele é empresário, ele não é bilionário à toa, e ele tem um plano pro futebol, só que ele nunca tinha falado sobre isso. E é importante ser transparente e falar por torcedor. E é isso que ele vem à tona e diz. A gente tem um planejamento para o Cruzeiro ser autossustentável em 7 ou 8 anos, tá? Ele é uma figura importante também na área administrativa do Cruzeiro e planeja o clube autossustentável em menos de 10 anos. Porque saiu uma reportagem recentemente do Galápagos que o Cruzeiro levaria entre 15 e 21 anos para quitar a dívida, dependendo, lógico, das receitas que tiver. E ele falou que eles têm um plano, o Pedrinho, ele fala nessa reportagem que eles têm um plano para quitar essa dívida, para ser autossustentável em 7, 8 anos, o que é fantástico. Se isso acontecer, nós estamos em 2025, 7 anos, daí 32... 8 anos, 33 mais ou menos, até 2033 o Cruzeiro tem um plano de ser autossustentável, tá? Ele assumiu a função no Cruzeiro em abril do ano passado, sendo o braço direito do pai, o Pedro Lourenço, tá? Só para quem não sabe. E em 2 janelas, a gente sempre falava que os valores assustavam, porque em 2 janelas de transferência, o Cruzeiro fez 18 contratações, sendo que o Cruzeiro gastou, isso é informações, tá? Investiu mais de 300 milhões em reforços e colocou a folha salarial acima de 20 milhões. Também houve um investimento vultuoso em infraestrutura na Toca da Raposa. Com isso, a dívida da SAF chegou a 1,3 bilhão de reais. É o que fala na reportagem. Então, para quem não sabe desse investimento do CT, eu fiz um vídeo sobre isso. Então, pode procurar aí, que foi semana passada. Um vídeo muito legal que a galera curtiu bastante. E ele falou sobre esse planejamento. A gente tem um planejamento, tanto de investimento que a gente fez no clube, do que a gente acredita, quanto do que a gente pode potencializar com a marca Cruzeiro. Então a gente acredita que o Cruzeiro será autossustentável nos próximos 8 anos. A gente acredita muito nessa pesquisa, muito bem baseada e fundamentada. Então eles fizeram uma pesquisa para conseguir destrinchar essas dívidas, para conseguir destrinchar a receita e como explorar melhor a marca Cruzeiro para o mercado. Isso com naming rights, com, enfim, várias naming rights, eu falo no sentido do nome Cruzeiro em lojas e várias paradas. Então é importante utilizar, otimizar esse nome Cruzeiro para arrecadar mais receita, para assim ajudar, lógico, no faturamento, para assim também abater a dívida. Precisamos buscar mais patrocínios. Sempre chegar nas fases longas da Copa do Brasil e Libertadores. Classificar para a Libertadores do ano que vem é fundamental para a gente conseguir aumentar essa receita e conseguir diminuir esse prazo. O Cruzeiro já tinha como objetivo estar na Libertadores 2025 e ano passado bateu na trave 2 vezes, pelo Brasileiro e também pela Sul-Americana, com a derrota pro Racing, né? E isso atrapalhou, lógico, um pouco os planos, isso muda o plano. O plano tá indo pra cá, vai ter que demorar um pouquinho mais, porque a receita da Libertadores é bem maior. E ele foi até perguntado, o esboço de tudo que será feito nos próximos 10 anos. O valor é complexo, porque depende muito das fases que a gente chega, de premiações que a gente recebe, mas a gente tem aportes programados para os próximos anos. A gente se desenhou. Todos os anos a gente tem um acordo financeiro que a gente acha importante, que a gente acha interessante. No momento certo, a gente aporta, mas tudo dentro do planejamento. Nada ainda extrapolou todo o nosso orçamento que a gente planejou para o Cruzeiro nos próximos 10 anos. Nós fizemos umas pesquisas e um investimento na nossa instituição, o que a gente tem que planejar para o Cruzeiro nos próximos 10 anos. Então a gente tem tudo isso desenhado, como estrutura, pagamentos, aportes, está tudo dentro do planejamento. A gente sabe que esses times que estão devendo muito, como Atlético, Cruzeiro, Vasco, Corinthians,
E quem já é SAF, o Botafogo também, precisa aportar. O aporte é necessário para o clube respirar, para o clube sobreviver e conseguir equilibrar a balança. Como assim? De dívida? Não. De investimento, barra futebol, barra ser competitivo e o dinheiro da SAF barra dívida. Segurar essa dívida para essa dívida não extrapolar com os investimentos feitos no futebol, mas equilibrar para conseguir ter um time competitivo e também conseguir abater essas dívidas que elas são muito importantes para o clube respirar e ser autossustentável. É muito importante isso. E o Cruzeiro nunca tinha conversado, nunca tinha falado tão abertamente assim, explicado que tem um planejamento, dado prazo. Óbvio, não trouxe números, mas disse que o Cruzeiro tem que ser autossustentável. Lembrando, ele não tá falando que em 2033 não vai acabar a dívida, não é isso. Ele tá falando que o time vai ser autossustentável até lá. Ou seja, vai parar de precisar de aportes, vai parar de precisar ter investimento para pagar as dívidas. Vai ser investimento mais no futebol. É isso que é a ideia. Aí ele fala sobre a troca, né, do Ronaldo, para o Cruzeiro, eles assumiriam o Cruzeiro e o cronograma financeiro estabelecido para a direção por não ter conseguido ir para a Libertadores 25. A gente mudou muito o perfil. O Cruzeiro tinha um perfil que, quando a gente assumiu, de perspectiva de campeonato, muito aquém do que a gente planejou para o clube. Então, o aumento foi significativo, importante, mas tudo dentro do orçamento que a gente tinha programado. Quando a gente adquiriu a SAF, a gente tinha programado alguns pagamentos. Então ele está dentro do orçamento que a nossa empresa familiar planejou e que a gente está seguindo rigorosamente. O que é legal. Ele fala: o Cruzeiro com o Ronaldo ia demorar muito mais, né? Ia ser muito mais aquém. Não ia conseguir investir tanto e não ia conseguir disputar tanto título. Para isso, a gente pegou o comando do clube e investiu. A gente fez um planejamento com aporte e com investimento e estamos dentro disso. Lógico, gente, temos que cobrar quando não tiver, quando sair todos os Olerite, todas essas paradas financeiras, para a gente entender se realmente está dentro do orçamento, para realmente tá equalizando, tá melhorando essa dívida, porque é uma parada de a longo prazo, não adianta só a gente cair no papinho. Porém, parece que estão seguindo uma linha muito legal, muito importante. Essa dúvida é sempre complicada por conta do, como é que a gente pode dizer, dos dirigentes do futebol brasileiro e dos traumas que temos mesmo, né? Então, eu falo de trauma, gente, não é com algo contra o Pedrinho ou o Pedro Júnior, não tem nada a ver com isso. Só que traumas que a gente tem de sempre, dos dirigentes sempre falarem uma coisa e não cumprirem. O Pedrinho não deu motivo, isso é um fato, não deu motivo até hoje pra gente desconfiar ou achar que não, até porque ele é um torcedor e às vezes até transparente demais. Eu achei muito legal eles abrirem isso. Então acho que tendo esse plano e seguindo esse plano, até porque é dinheiro deles também, que eles estariam perdendo, caso eles não cumpram esse investimento, esse planejamento, mas eles fizeram, lógico, eles fizeram um planejamento, um plano para isso para acontecer, para o Cruzeiro ser autossustentável e conseguir manter o investimento e a competitividade, o que é muito legal até aqui. E ele fala do sonho principal dele, né, que o sonho principal dele é a Libertadores. Ele falou que era torcedor do Cruzeiro de arquibancada, da Libertadores 97, e agora ele quer colocar alguma taça no bolso, lógico. São várias, eu sempre sonho com a primeira taça, no caso, o primeiro campeonato. Tem muitos anos da conquista da Libertadores, então é um sonho meu pessoal. Assim, a Libertadores, mas a primeira, assim a Libertadores, mas a primeira que vier já vai ser o meu sonho realizado. Então, é importante dizer isso também, que é o principal sonho. No Brasileiro a gente vai buscar, aí ele fala sobre os tópicos desse ano. As metas brasileiro, as metas da Copa do Brasil. Quais? No Brasileiro a gente busca, desde o início do ano, a vaga na Copa da Libertadores. Então ele deixa claro que a Copa na Libertadores, o G5, o G4 no caso, é a busca do Cruzeiro. A nossa busca do Brasileiro é pela vaga direta na Libertadores. E à medida que os jogos vão passando, a gente fica mais perto. A gente pode sonhar com algo a mais, mas a princípio, pé no chão. O nosso planejamento não mudou. É a vaga na Libertadores. Então, é isso. Pezinho no chão, expectativa alinhada. O Cruzeiro pode brigar pelo título? Pode. O futebol, ele deixa isso. Ele deixa sonhar. O Cruzeiro está merecendo e está fazendo por onde? Porém, para vocês calcularem a rota e a expectativa, Libertadores é o objetivo. Porque depois isso muda e aí vira uma tremenda cagada. Essa é a realidade. Vira uma tremenda cagada no sentido de as pessoas, muitos, não ganhou o título, beleza, a gente ficou em quinto. Irmão, objetivo Libertadores, pezinho no chão, o planejamento está sendo construído, a ideia está sendo construída. Em algum momento, com esse time, com esse investimento, pode bater campeão de alguma coisa sim. Tem time para isso, está tendo um projeto para isso, trouxe o chefe do scout para isso, o Leonardo Jardim para isso. Então assim, calma, pé no chão, mas cabeça boa, porque pode acontecer.
E vocês, cruzeirenses, têm que apoiar o clube independente do que esteja acontecendo, né? Aí perguntaram se não ir para Libertadores prejudicou. Ele falou que não estava planejado, mas faz parte do processo, né? Lógico que prejudica em relação a dinheiro. Quem mais? Como você resume a função dentro do Cruzeiro? Como vice-presidente, estou tanto na parte de futebol quanto na parte administrativa, algo que eu já venho exercendo desde a aquisição da SAF. Sempre participei da parte administrativa, da reestruturação, como também na área do futebol, bem próximo do departamento de futebol. Então ele está na parte administrativa e também no futebol, que é interessante, importante a gente entender, ainda mais com a saída do Matos, qual é o papel do Pedro Júnior. Então ele está no futebol dia a dia, ele está na parte de administração do dia a dia, porque ele também tem um plano de investimento, é dinheiro deles que eles colocam na mesa. Então eu estou, vamos assim dizer, em todas as áreas do clube, sempre pensando na estrutura, sempre pensando no planejamento. Meu pai é muito coração e a gente também é, porque somos criados no berço. Então a gente tem muito amor por esse clube, muito carinho. Meu pai é um apaixonado pelo clube, nós também, mas a gente pensa um pouquinho mais, é o que a gente fala, a gente planeja, a gente se organiza, a gente estrutura para dar ao torcedor, trazer esse carinho, exatamente. O Pedrinho é um cara muito coração, ele é mão aberta pro Cruzeiro. E é importante ter alguém que puxe as rédeas, alguém que planeje, alguém que se organize, porque no final, o Pedrinho, os dois querem o mesmo objetivo, porque eles são torcedores do Cruzeiro. E eles estão se organizando para levar o Cruzeiro ao mais alto possível, ou retomar o Cruzeiro, que já está neste caminho, para o caminho mais alto possível, tá? Aí ele fala de como foi quando recebeu o convite do Ronaldo. Ele recebeu a notícia e falou que o Ronaldo iria vender, e ele falou, queria comprar, eu quero comprar, é meu sonho, eu tenho o sonho de ser presidente do Cruzeiro, Pedrinho. Então é minha chance. É agora. É uma oportunidade importante. Eu gostaria de saber se a família está junto comigo, né? E eu fui o primeiro a levantar o braço e falei que estava. Então, enfim. Aí ele fala de outras coisas também. Ele perguntaram sobre as cifras do futebol, porque hoje o futebol é cada vez mais caro. E é mesmo. E tem que ser, porque o futebol, o investimento é caro, a taxa Selic está subindo, tá tudo subindo, os juros está subindo. Ele fala, no início você se assusta porque não está acostumado com os valores. A gente no corporativo tem valores muito palpáveis, mais acessíveis, e o futebol é uma imensidão de valores. Mas a gente se adapta muito rápido a toda essa realidade, até pelo fato da gente ter planejado estar aqui. A gente se assusta no início, mas se adapta muito rápido, porque o tempo é muito curto de aprendizagem. Perfeito. E aí ele falou, trabalho para um Cruzeiro para sempre, sem sustos esportivos e financeiros. A gente trabalha incansavelmente para o Cruzeiro para sempre, ou seja, né, para sobreviver, ser autossustentável, tá bem, para sempre, porque nós compramos, como meu pai disse, por amor, não foi um negócio, não é um investimento, não é para vender daqui a 5, 6, 10 anos, nós compramos um Cruzeiro por amor, estamos aqui por amor, estou aqui há 1 ano e 2 meses por amor ao clube, por amor à instituição. Então a tendência é que o Cruzeiro sempre esteja brigando por títulos. Esse é o nosso pensamento, o nosso trabalho, é a nossa dedicação. Isso aí, lógico, gente, o trabalho, o futebol nem sempre é assim, né? Tem altos e baixos, é normal, ciclos, tem decepções, tem frustrações, mas também tem vitórias, tem títulos. E trabalhar a longo prazo, trabalhar para o Cruzeiro ser autossustentável é importante de qualquer maneira. E isso facilita o longo prazo. E lá na frente, onde muitos times não estão se organizando, se esse planejamento foi bem feito, esse planejamento de autossustentável ser bom, a chance do Cruzeiro dar certo é cada vez maior e conseguir o título. Aí ele falou que se o Cruzeiro vai ser campeão ou não depende de vários fatores, mas a gente vai dar todas as condições para desempenhar o grande futebol e brigar sempre por títulos, por posições importantes. A gente vai dar essas condições, isso vai ser um legado que eu vou deixar para os meus filhos, que vão deixar para os meus netos. Então, falando... E aí tem outras, ele fala de futebol feminino, fala de muitas coisas, o vídeo é muito grande aqui, mas muito legal ele abrir isso, muito legal ele abrir que tem um plano, que tem um planejamento, e é óbvio, o dinheiro é alto, o investimento também, mas fazer aportes é necessário, fazer aportes faz parte desse processo de quem quer ser um dono do clube, de um dono da SAF, e lógico, depois trabalhar para ser autossustentável e competitivo, porque o futebol você precisa ser competitivo para você arrecadar muita receita, para você arrecadar mais dinheiro, para você respirar lá na frente. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Me surpreendeu muito o Pedro Júnior. Eu gostei muito dessa entrevista dele. Não esperava essa clareza, essa transparência. A gente não tem a imensidão do projeto que está sendo feito. Então é legal ele mostrar um pouquinho que seja para o torcedor e para a gente da mídia aqui. Para você, torcedor, e para a gente da mídia. O que está sendo feito e para a gente explorar. E também cobrar depois, se isso não aconteceu, o que aconteceu, por que tá modificando o caminho. Tá bom? É isso, galera. Tamo junto. Se inscreve, deixa o like. É nóis.